de Vista de hoje eu converso com um atleta cidadão guarulhense. Mais do que isso, o atleta que mais trouxe títulos para a cidade. Quer saber quem é? Não sai daí, daqui um pouquinho no Ponto de Vista. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Olá, o Ponto de Vista de hoje conversa com o atleta que mais trouxe títulos para a cidade. Wilson Davi, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Renata, estar participando aqui desse programa. Sempre é uma honra falar um pouquinho da história do esporte da cidade. A gente vai falar da história do esporte, falar da sua trajetória também. Acho que a gente tem que começar descobrindo como foi que o esporte chegou na sua vida. Eu iniciei meus treinamentos dia 4 de janeiro de 76 no estádio da Ponte Grande, que é o nosso centro histórico, né? Nosso templo do atletismo. Através de um técnico chamado Akio Matsuura, professor Marcos Magnoni também, Ivanira Costa e Euclides. Para mim foi assim, uma surpresa muito grande assim, estar iniciando no atletismo. E foi uma satisfação, uma grata satisfação, porque meu pai foi atleta também. Foi um atleta participante dos Jogos Pan-Americanos de 63, foi medalha de bronze nos Jogos, foi recordista brasileiro dos 1.500. E de tanta insistência dele, eu acabei experimentando e é aquela coisa, né? Você toma da água do estádio da Ponte Grande e você não consegue parar mais. Então eu fiquei maravilhado com os treinamentos. Tive grandes companheiros naquela pista, a história do atletismo da cidade é na pista da Ponte Grande e foi uma grande satisfação. Fiquei por muitos anos treinando, competindo e convivendo com pessoas maravilhosas. Quando você diz 76, você entrou de forma profissional no esporte, é isso? Porque você você sabe até o dia, né? É tão marcante que é na sua vida, afinal a sua vida é toda ligada ao esporte, né? Mas foi quando você foi para o primeiro treinamento, é isso? Como que é? Treinamento, mas assim, não profissional, amador, porque assim, é o iniciante. Eu guardei essa data porque foi em 76 e foi o primeiro dia, foi uma segunda-feira, né? Uma segunda-feira, primeiro dia do ano, primeiro dia útil do ano. Então foi uma promessa até que eu fiz para o meu pai que iria iniciar no início de janeiro. Entendi. Você cumpriu aquela promessa de eu vou fazer uma atividade física em janeiro. No começo do ano você cumpriu e levou para a vida toda, diferente do que muita gente faz, né? Isso, foi diferente do que muita gente faz com academia, né? Então, eu realmente cumpri o meu papel, mas porque também o atletismo ele teve um papel assim significativo, tem um papel significativo na minha vida. Você recebia incentivo do seu pai? Inicialmente, incentivo somente... ou cobrança? Vamos lá, vamos fazer o Um pouco dos dois, né? Mas principalmente incentivo. Sou muito grato a ele. Que eu ia te perguntar agora. Então fica aí a gratidão para esse pai que te incentivou e te colocou nesse caminho. Foi. E para você ter uma ideia, muitos anos depois, por ocasião da passagem da tocha dos Jogos Pan-Americanos pela cidade de Guarulhos, meu pai foi o 58º condutor e eu fui o 59º. Então meu pai passou essa tocha do PAN para mim, que ele participou de 63, então ele foi selecionado pelo Comitê Olímpico Brasileiro a transportar a tocha. Certo. E você acha, Wilson, que o seu pai, quando te incentivou, imaginou que você ia ter essa carreira tão brilhante no esporte? Porque são muitos títulos, né? É difícil dizer, mas assim, valeu a insistência, valeu o incentivo, né? Agora, com certeza ele ficou muito satisfeito. Não é? Então você começou em 76, e aí como é que foi? Qual foi o seu primeiro título assim que você se lembra que foi marcante, que foi aquele que você falou, poxa, é isso mesmo que eu quero para mim, isso aqui que você falou, vale a pena?
Eu tive uma trajetória assim muito positiva, né? Com 3 meses de treinamento, eu participei do Troféu Brasil. Eu participei inicialmente da primeira competição no Ibirapuera, na prova dos 400 metros. Tive um resultado, levando em consideração o tempo de treinamento, um resultado considerado bom. De lá eu fui convidado pelo professor Marcos Magnoni a ir para o Rio de Janeiro para integrar a equipe de Guarulhos, porque iria participar do Troféu Brasil de Atletismo. Lá consegui melhorei ainda mais o meu tempo. E 3 meses depois, ou melhor, 6 meses após o primeiro dia de treinamento, eu me sagrei campeão paulista juvenil dos 800 metros e vice-campeão dos 400. Entendi. Um mês e meio depois, fui campeão brasileiro juvenil, né, que eu era juvenil na época, campeão brasileiro juvenil do revezamento 4x400 e terceiro lugar nos 800. Você tinha quantos anos? Tinha 17 anos. E no final do ano fui campeão brasileiro estudantil, que é os Jogos Estudantis Brasileiros, JEBs, né? Então, em um ano, você foi campeão? Em um ano fui campeão já algumas vezes, vice em outras, né, competições, e fui convidado para treinar no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo, onde existia a campanha Adote um Atleta, foi a primeira do Brasil. Já nesse primeiro ano de Em treinamento? janeiro de 77. Um ano após, né? Um ano após. Lá eles fazem os convites para a pessoa iniciar no começo do ano. Entendi. E lendo sobre você, a gente vê lá títulos brasileiros, estaduais, sul-americanos, participação em Olimpíadas. Como é que foi isso tudo? Olha, a Olimpíada é uma coisa assim que marca, é o maior evento de todos no mundo. No caso das modalidades esportivas amadoras, né? Então a Olimpíada é tudo na vida de um atleta. A sensação foi maravilhosa, porque eu estava batalhando já desde 1980, eu tentei ir para Moscou. Moscou houve um incidente na pista, eu competi a prova dos 800 metros, já era campeão brasileiro, campeão sul-americano. E o que aconteceu? O Zequinha Barbosa tropeçou, né, na reta de chegada, era da equipe de Guarulhos também, ele estava iniciando, e me atrapalhou um pouco no desenvolvimento da minha corrida. Eu caí de primeiro eu caí para terceiro lugar, depois eu consegui recuperar nos últimos 50 metros, cheguei 5 metros à frente do segundo colocado, mas perdi por alguns décimos o índice para Moscou. Então eu tive que amargar de 80 até 84, 4 anos com aquele espinho, com aquela frustração, até chegar a Los Angeles, né, até chegar a 1984 e eu conquistar o índice para participar não de uma, mas de 2 provas, né, os 400 e o revezamento 4x400. A gente volta nas Olimpíadas, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se fosse assim, eu tive que amargar 4 anos, como que é participar de outras competições? Como que é essa coisa da concentração do atleta, do foco, participar de outras competições sabendo que aquela que você queria não deu certo naquele momento? O atleta ele tem que ter humildade, saber onde errou, ou nem é questão de erro, o que falta, né? Então você precisa amadurecer. Como na vida a gente precisa amadurecer para poder tomar determinadas decisões e poder merecer também. Eu acho que eu acredito muito na lei do merecimento. Então, nesses 4 anos que se passaram, eu participei de outras competições, campeonatos sul-americanos, Troféu Brasil, continuei competindo em jogos regionais, jogos abertos e outras competições mais. E foi uma fase de preparação, né? Nesse meio tempo, não foram somente nesses 4 anos, houve um período que eu parei 1 ano de competir. Por conta de? Por conta de alguns problemas pessoais, por conta de alguns problemas com a própria equipe na época, algumas coisas que eu não concordava. Mas eu consegui retornar 9 meses antes de tentar o índice para a Olimpíada. Então ninguém acreditava mais em mim, que eu iria conseguir, né? Você acreditava? Eu acreditava, eu entrei com esse objetivo, né, de superação. E eu sei o que eu passei, né? Sofri muito. Para você ter uma ideia, você treinava, eu cheguei a fazer 14 treinos por semana. Tinha dias que eu treinava de manhã, à tarde, e depois da noite fazia um outro treino de soltura. Então, eu sentia muitas dores. Eu terminava os treinamentos, chegava em casa, para você ter uma ideia, eu comprava sacos de gelo, passava gelo na musculatura para poder relaxar, para poder treinar, para ter uma recuperação melhor, para poder treinar no dia seguinte. Naquela época nem se usava, né? O pessoal não existia quase esse tipo de... Que nem hoje é comum você assistir algumas competições, banheira de gelo à disposição. Naquela época não, ou você fazia o gelo, ou você comprava o saquinho e você mesmo aplicava. Você tinha que dar um jeito. E aí você conseguiu participar? Consegui o índice para a Olimpíada, participei dos meetings na Europa, né? Competi na França, na Áustria, na Itália, na época era Tchecoslováquia, ainda não era separado, né? Em Praga, Ostrava, Bratislava. E de lá voltamos para o Brasil,
participei do Troféu Brasil para confirmar o índice ali, porque na época era assim, não bastava você fazer o índice, você tinha que confirmar aquele índice várias vezes. Nossa. Confederação na época não queria levar todo mundo não, preferia levar alguns cartolas no lugar de alguns atletas, então você tinha que estar confirmando. Então no Troféu Brasil confirmei meu resultado e carimbei o meu passaporte para Los Angeles. E lá, como foi em Los Angeles? Foi uma experiência maravilhosa, né? O revezamento 4x400, por pouco nós não chegamos à final, acabamos ficando em nono, porque um dos atletas estava gripado e passou mal, e no último instante nós perdemos a oportunidade, ficamos em quinto, iam as 4 primeiras equipes na semifinal para a final. Nós ficamos com o nono resultado, ficamos entre as 10 equipes do mundo. Mas o resultado que nós conquistamos lá, até hoje, foi recorde, né? E hoje ainda é recorde paulista. Esse ano aqui completou 30 anos. É o recorde mais antigo da Federação Paulista de Atletismo. Entendi. E aí vocês foram para Los Angeles, você foi, só que como que foi esse preparo aqui em Guarulhos? Como que era a realidade do esporte naquela época na cidade? Guarulhos já teve uma ascensão no esporte, graças a uma lei de incentivos fiscais que existiam muito antigamente, e que foi o que eu disse para você da campanha Adote um Atleta em São Paulo. Foi a primeira do Brasil. A segunda do Brasil foi Guarulhos. Entendi. Com a campanha. E eu tive o prazer de ser o primeiro atleta a ser adotado. Depois Lá a Marli dos Santos, Degivaldo Bernardino, Celi Pereira, Priscila. Então teve outros atletas, mais de outras modalidades também, que pertenceram a essa campanha Adote um Atleta. Primeiro em São Paulo, depois aqui em Guarulhos. Através dessa campanha Adote um Atleta, foi quando o Guarulhos passou a ter uma ascensão no esporte. Era uma empresa? Como que era? Não, era uma lei que incentiva as empresas poderiam deduzir uma pequena quantia do imposto a pagar do imposto de renda e investir nos atletas ou equipes. Entendi. Então esse dinheiro vinha para a Secretaria de Esportes e ela mantinha os contratos com os atletas. E isso fazia o esporte da época ser muito diferente do que ele é hoje? Para você ter uma ideia, nós chegamos a ser 8 vezes campeão dos jogos geral, dos jogos regionais e 7 vezes dos jogos abertos do interior. Guarulhos era considerada a capital nacional do esporte amador. Então hoje, é o que a gente sempre fala, dói nas pessoas que já vestiram essa camiseta, essa camiseta aqui, ó, onde tudo começou. Certo. Dói, quem já utilizou essa camiseta aqui, quando eu digo essa camiseta, são alguns milhares de atletas que utilizaram ela, ver a situação do esporte, como ficou. Porque nós tivemos, fotos, né? não era só pelo fato do incentivo, mas assim, uma fase de grandes construções, de amizades, de instalações. Criou-se nesse período todo de ascensão, criou-se o ginásio de ginástica olímpica, o Pascoal Tomeu, né, o ginásio Pascoal Tomeu, ampliação da pista de atletismo e outras obras mais que foram realizadas. Né? E que tipo de sentimento, eu vi que você falou, você fica um pouco, né? Que tipo de sentimento que isso te causa hoje, Wilson? Olha, honestamente um pouco de repúdio. Você entende? Porque quem é do esporte, como você, do jornalismo, você ama o que você faz, você ama toda a sua trajetória, você tem um amor e respeito à trajetória de vida. E principalmente, eu sou professor de educação física, sou professor universitário também. Então, na minha profissão, a gente sabe o valor que existe o esporte num contexto educacional. Hoje você vê tantas coisas acontecendo, não digo só em Guarulhos, mas nesse Brasil, né, no mundo, por falta de oportunidade aos jovens. E nada melhor do que o esporte para proporcionar opções saudáveis de vida. Hoje você vê em praças de Guarulhos, em parques, crianças, adolescentes fumando narguile, consumindo bebida alcoólica, sem ter o que fazer, com práticas nocivas à saúde. Você entende? Então, assim, é onde entra a questão do poder público, de criar algumas leis contra a prática nociva dessas atividades, que pode ser feito, como já foi feito em outras cidades, como também proporcionar oportunidade aos jovens, não somente através do esporte, mas através da cultura, através de oficinas, através de outras possibilidades. Essa oportunidade que você recebeu, ela encaminhou a sua vida, porque hoje você é um atleta, né, é um professor de educação física. Essa oportunidade foi ela que direcionou o seu caminho. Com certeza. Se Guarulhos talvez não tivesse esse incentivo na época que teve, você acha que você seria o campeão que você é hoje? Eu vou ser bem honesto com você. Até os 16 anos, eu já bebia, eu fumava cigarro normal, mas fumava. Eu dormia tarde, eu adorava uma gandaia. O esporte ele mudou a minha vida. Eu tive vários companheiros
que foram presos, alguns assassinados. Então, não estou querendo dramatizar, mas é uma realidade. É realidade. É uma realidade. Então, assim, o esporte realmente... Eu sou o que sou graças ao esporte. Tá certo. A gente está conversando hoje com o Wilson Davi, que é um campeão do esporte, a gente diz, de Guarulhos, mas é um campeão do esporte no mundo. A gente volta no próximo bloco para conversar mais com ele. Não sai daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, a gente conversa hoje com o Wilson Davi, que é um atleta campeão no Brasil, no mundo. Conversou com a gente aqui no primeiro bloco e falou para a gente o seguinte, né, Wilson, que o esporte ele encaminhou a sua vida e deve ter sido ele que mudou a sua vida numa época em que Guarulhos tinha incentivo, inclusive incentivo fiscal, não é? Isso. Que você colocou no seu Facebook, dizendo que viria ao Ponto de Vista, falando sobre a lei de incentivo fiscal, que é uma coisa pela qual você tem lutado na cidade, é isso? Olha, não somente eu, como a maioria dos desportistas, técnicos esportivos e dirigentes esportivos também. Essa lei, depois de muito tempo, muita luta, o prefeito, né, o prefeito Sebastião Almeida, ele aprovou a lei. Então, essa lei, graças a ele, está aprovada. O que falta é a regulamentação da lei, que já fazem 3 anos que está na Secretaria de Esportes para ser regulamentada. O porquê de não ter sido regulamentada até agora, não sou eu que tenho que responder. Certo. Mas os dados que nós temos é que para se regulamentar uma lei como essa, você não passa de 6 meses de estudos. Já fazem quase 3 anos. Então, é assim... Nós precisamos com urgência que essa lei seja regulamentada para que nós possamos conseguir junto às empresas incentivos fiscais para poder se tornar a gente ter esses patrocinadores para poder que o esporte da cidade tenha uma possibilidade de recuperação. Você entendeu? Hoje a gente já fala em recuperação. Em recuperação, porque o que nós fomos, isso, infelizmente, o número de atletas que saíram do município, de equipes inteiras que estão representando outras cidades em jogos regionais abertos, que, aliás, né, é o 2º ano consecutivo que não participamos de regionais nem abertos, estamos fora. Né? E os atletas saem daqui e vão para outras cidades, é isso? Eles migram para outras cidades, isso com certeza, porque o município, se você não oferece a oportunidade deles participarem não somente das competições, mas também ter as condições ideais para treinamento. Para você ter uma ideia, em 1976, o atleta, quando ele chegava em um estádio municipal para treinar, ele tinha direito a passes de ônibus regularmente e a merenda escolar. Existia merenda nos estádios, tanto no Fioravante, que hoje não é mais do esporte, perdemos um estádio, o estádio da Ponte Grande, né, que eram os 2 principais. Nos 2 locais você tinha merenda. O atleta ele chegava e tomava um leite com coco, com abóbora, com chocolate. Então, hoje a situação está complicada. E depois, com a campanha Adote um Atleta, através da Lei de Incentivos Fiscais, que era uma lei federal, o que aconteceu? Ele ainda tinha uma certa quantia em dinheiro, em forma de bolsa de estudos, que ele podia ainda se manter, né? Porque o atleta ele não vive só de passe de ônibus e de merenda, ele tem a vida dele para levar, ele tem uma escola para pagar. Hoje, nós temos aí em Guarulhos, nós temos um grande incentivador que é a UNG, a Universidade de Guarulhos. Ela faz o seu papel. Muitos atletas permanecem aqui devido a um convênio que tem com a Bolsa de Estudos na UNG. Entendi. E essa relação, essa situação de Guarulhos, ela é muito diferente da situação do que você conhece do restante do país? Olha, eu sou guarulhense. Eu amo minha cidade. Eu posso dizer que é diferente, por quê? Porque nenhuma outra cidade do Brasil teve o título de capital nacional do esporte amador como Guarulhos teve. Então, quando você nunca teve um título desse, quando você nunca teve uma certa representatividade, a situação, você não pode fazer comparações. Agora, nós fomos referência para outras cidades no esporte. Para você ter uma ideia, São José veio aqui em Guarulhos copiar a nossa lei de incentivos fiscais, da campanha Adote um Atleta na época. Veio ver como é que era o projeto.
Você entendeu? Entendi. Alguns anos depois, uma determinada equipe da Secretaria de Esportes foi até São José para ver como que era feita a lei deles. Pô, então tem coisas que não existe lógica. Você entendeu? O passado de Guarulhos traz mais responsabilidade. Com certeza, do que o mais presente. cobrança do que presente. para o que a gente está vivendo agora. Com certeza. Mais ou menos como acontece com o futebol do Brasil, né? Você já foi referência, como é que hoje você fica nessa situação? Mas é o que acontece, as pessoas muitas vezes, você está falando de Brasil, quando você fala de Brasil, a gente vai tocar sobre então, Olimpíada, que eu sei te que você ia falar perguntei. agora. Então a gente vamos falar um pouquinho sobre Jogos Olímpicos. É público notório e comprovado que um atleta, para ficar preparado para participar de uma Olimpíada, ele necessita, em média, 8 anos de treinamento. Aqui no Brasil, o que acontece? A preocupação são com os estádios, com as pistas, com as instalações esportivas, e esquece da matéria-prima. Então, o país ele tem que respeitar, ele tem que valorizar os seus moradores, seus habitantes. Não adianta nada você ter o melhor cenário do mundo e não ter atletas para poder estar fazendo bonito na Olimpíada. Por que é interessante a gente participar de uma Olimpíada? Não é para mostrar a força do nosso povo, nossa raça. Agora, se você não dá condições ideais para o atleta, o que vai acontecer? Você vai até assustar o atleta num local desse. Você tem espaços. Como eu fiquei assustado quando eu cheguei em Los Angeles e de repente lá, sabendo que 3 bilhões de pessoas estavam assistindo eu correr e o estádio lotado e de repente você passa correndo, quando eu corri 400 metros eu passei correndo em frente a um local onde é reservado aos repórteres e eu vi 5 mil flashes, tinha 5 mil repórteres. Você imagina de dia, no final da tarde, você vê 5 mil flashes, eu não sabia se eu corria, se eu olhava, ficava meio... Você entende? Então me atrapalhou muito. Já no revezamento eu fui correr melhor, nos 400 eu fui mal. Então é assim, você tem que preparar, você tem que valorizar, criar projetos para descoberta de talentos, descobrir os talentos, leis de incentivos fiscais. Não adianta falar esse Bolsa Atleta. Bolsa Atleta beneficia meia dúzia de gato pingado, em poucas palavras, né? Então você tem que beneficiar, incentivar muito a massificação e através da massificação você conseguir os talentos e aí sim, esses talentos vão ter um tratamento especial. Agora, se você não... O talento ele sai da quantidade. Se você não trabalha em quantidade, como é que você vai... Só quando cai do céu um talento? Sem querer ser pessimista, para 2016, você acha então que a oportunidade já passou lá atrás? Olha, com certeza, em 2016, eu acredito que nós vamos ter resultados um pouco melhores do que nas últimas Olimpíadas. Não na última, nas últimas, né? Existe essa possibilidade. Mas poderíamos ir muito mais além. Existe essa, não sei se a gente pode chamar de tradição, como é que a gente chama? A cada Olimpíada vai melhorando um pouco ou não? Já teve momentos que de uma para outra... Não, tem momentos que não, tem momentos que não. Para você ter uma ideia, na maioria das Olimpíadas a gente fica rezando para conquistar uma medalha de ouro. Então, você acompanha, né? O Brasil reza, não, vamos ver, pô, já teve um bronze, teve um prata, um ficou em quinto, outro ficou em quarto. Fica rezando. A gente quando Você vai entendeu? ver, né, que aparece lá no jornal, você fica pensando, caramba... É que nós temos bons talentos, temos boas equipes, mas eu posso dar um exemplo para você de um país que sediou uma Olimpíada, que foi o Canadá em 1976, que foi em Montreal, que não conquistou nenhuma medalha de ouro. E foi série de Olimpíada. Só conseguiu medalhas de prata e bronze. Você acha que a gente pode repetir esse... Eu acredito que não, porque nós temos aí excelentes equipes aí, como o vôlei de praia, como você tem aí o próprio vôlei masculino, as equipes masculina e feminina que estão se tornando aí equipes campeãs mundiais. Você tem você tem equipes fortes. O nosso handebol está tendo uma ascensão maravilhosa o feminino. Então você tem equipes, você tem alguns atletas de algumas modalidades individuais e por equipe que vão conseguir com resultados. Mas poderíamos ter bem mais, poderia estar em condições muito melhores, isso com certeza. A gente está vendo aqui, né, que você trouxe algumas das suas medalhas e a gente mostra para as pessoas que estão em casa assistindo essas medalhas. Elas são fruto de uma história, né, de uma vida no esporte, mas como você falou lá no comecinho para a gente, precisou de um incentivo, de um empurrãozinho do seu pai, não é? Isso. Como que é a situação? Como é que você vê hoje? Eu vi, pesquisando, me parece que você tem um netinho e uma netinha também, Isso. né? Eu tenho o Nicolas de 10 anos e
A Catarina agora completou 7 meses. 7 meses, uma bebê ainda. Uma E bebê, como que linda. você vê o incentivo das famílias com relação ao esporte para as crianças? Porque hoje a gente tem aí uma geração dos games, né? Dos iPads, a molecada que faz um exercício, fica lá o dia inteiro, sentado no sofá, se duvidar comendo um salgadinho e o dia todo ali no game. Como que você acha que está o incentivo dos pais, da família mesmo, que é o primeiro incentivo que a criança recebe para conhecer, para ter algum contato com o esporte? Em primeiro lugar, eu digo para você o seguinte, para poder ter esse incentivo, precisa ter locais onde sejam praticadas as modalidades. Então, é o sonho de todo pai e toda mãe que seu filho ele vá para uma piscina, ele vá para um tatame, ele vá para uma quadra, para uma pista, para um ginásio de ginástica olímpica. Mas para isso precisa ter oportunidade. Então, quando você fala em oportunidade, eu estou querendo dizer o seguinte, ele não pode, a maioria das famílias, elas não têm condições de pagar por aquilo. Porque se você tiver uma condição financeira boa, você pode pagar uma academia para levar sua criança, para levar seu neto, seu filho. Mas e se você não tem essa condição? Se a sua preocupação é a subsistência, é um pouco com a educação também. Então, nesse ponto é onde entra o papel do poder público. Ele proporcionar aos jovens, às crianças, às famílias a oportunidade deles terem uma iniciação esportiva, de participar de um processo de sociabilização através da iniciação esportiva. Entendi. E dali, se essa criança de repente se revelar um talento, com certeza ela vai precisar de apoio para poder ascender na vida, como eu tive essa oportunidade. Certo. E sou muito grato. Que bom. E a gente vê que a cidade ela tem algumas opções. Você está hoje no Bosque, trabalha no Bosque Maia, Na né? Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente. no Bosque Maia. E a gente passa ali os finais de semana, ou mesmo muito cheio. Muita gente frequenta, muita gente procura, tem até aquelas academias, né? Academias populares. Eu quando fui para o Bosque Maia, eu fui convidado pelo Alexandre Kise, né, que era o secretário do Meio Ambiente na época, para justamente implantar a primeira academia popular. Na realidade, foi um projeto que foi dele, também com o apoio da Secretaria de Esportes também, que era o Vadinho, o secretário. Então, você vai lá, tem uma placa lá com o nome dos dois lá, né? Na primeira academia popular. Já a segunda academia foi o Kise, que adquiriu os equipamentos pela Secretaria do Meio Ambiente e implantou a segunda academia popular. Depois, hoje já são dezenas de academias aí que Deus queira que continuem. Cada vez mais. Cada vez mais. E a gente vê muitas crianças, né? Como você falou, os pais vão no final de semana, de repente trabalha. Eu tenho a impressão de que moram até longe daquela região, porque você vê muito carro por ali, muita gente. E aí é o momento que o pai tem para ter aquele incentivo. Isso. Ainda assim, é uma vez por semana. Existe o lado positivo e o lado negativo, né? O lado positivo é a busca desses jovens para frequentarem as quadras, jogar seu futebol de salão, futebol de areia, vôlei, basquete. O lado negativo, aquelas crianças e adolescentes que vão ao bosque para outros tipos de práticas nocivas à saúde. É o caso do narguile. O narguile, eu até faço um apelo aqui, para que algum vereador da cidade faça um projeto proibindo a utilização de narguile em praças públicas, seja em Bosque Maia, seja em outros parques, em outras áreas. Por quê? Porque o narguile é 30 vezes mais nocivo que o cigarro, e muita gente acha que não. Nossa. E vicia. E cada vez mais é comum a prática dessas crianças estarem fumando, e vão chamando outros. Dentro do bosque? Não só dentro do bosque, mas assim, dentro em praças públicas, no bosque, em outros parques também. A gente imagina que a pessoa vai ali para passear com a família, certeza, praticar um esporte. Com certeza, a grande maioria vai, graças a Deus. É o melhor parque da cidade. Quisera que tivéssemos outros bosques maias espalhados pelo município. Temos grandes parques em condições que estão sendo restaurados pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo secretário Zanetta, está sendo feito esse trabalho, mas assim, são muitos parques. Então hoje você tem o Parque da Saúde, que é uma área maravilhosa que foi doada pelo governo do estado, você tem outros parques na cidade que tem uma certa, alguma infraestrutura, mas precisam de mais. Né? Mas imagino que mais infraestrutura. Mas imagino que para alguém do esporte ver um grupinho, e que você falou de crianças, né, de adolescentes e crianças fumando, num lugar que era para ele estar ali utilizando todas as oportunidades de melhorar a saúde dele. Isso, e eu vou falar para você, existe um trabalho árduo por parte dos funcionários do meio ambiente, da GCM, que está lá dentro, ela faz o seu papel, nós fazemos o nosso papel ali, mas o que falta é lei. Se não existe uma lei regulamentando a proibição da utilização desse equipamento, o que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Então,
é a questão de regulamentar. Senão, infelizmente, você não pode ter atitude. Tá Alguns certo. municípios já têm essa lei. Já Já fizeram. existe. Não estou descobrindo no Brasil, não. O que precisa é aqui a gente, sabe, nesse mundo nós temos um ditado que diz que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que mesmo que você veja alguma coisa que deu certo, tem como você fazer melhor. Então, fica, por isso que eu falo, fica esse apelo aqui. Se for para copiar o que é bom, né? Então não copie. tem problema nenhum, desde que seja Não é? bom. O que não dá para copiar é esses exemplos ruins, né? Uma criança Nossa. acaba vendo aquilo e desperta curiosidade, com então certeza. fica aí o seu apelo para que alguém faça, né? A gente está aqui nessa Com certeza. casa de Estamos leis. numa casa de leis aqui. Está no lugar certo, não é? Já recebi aqui o título de cidadão guarulhense na cidade, foi uma honra muito grande, recebi pelo um projeto do vereador americano, né? Foi um pedido até do meu amigo Jair Galhardi. É isso aí. E assim, fica aqui, que a gente se espelhe no exemplo de outros, né? Que nós comentamos da história. Nós tivemos aqui um excelente secretário de esportes, que a gente fala, eu não poderia deixar de citar nessa trajetória do esporte na cidade, do desenvolvimento, um papel fundamental do secretário de esportes, Wilson Alves Davi, que foi irmão de um vereador aqui da Câmara também, Edson Alves Davi, que era considerado o vereador dos esportes, o pai, né, o que protegia, que fazia as leis, que ajudava, auxiliava muito a questão do esporte na cidade. Mas que ele sirva de exemplo. É da família? Não, não é. O nome é parecido, Não é é? de consideração. Tá certo. Consideração muito grande. Existe o respeito pelo que eles fizeram pelo esporte, tanto um como o outro. Eu fiquei curiosa, né? Porque o nome é bem parecido Alguns mesmo. confundem com o Wilson Davi. Ele é o Wilson Alves Davi, eu sou o Wilson Davi dos Santos. Foi funcionário efetivo da prefeitura, advogado ainda atuante na cidade. Tá certo. E uma pessoa que merece todo o nosso respeito e carinho, né? Tá. Wilson, eu agradeço muito a sua presença. Eu vou deixar mais uma vez aberto aqui, você que a gente percebe que mais do que um atleta é um apaixonado pelo esporte, por tudo que o esporte pode fazer na vida de alguém. Então, se você quiser deixar aqui os seus apelos às pessoas para que pratiquem, aos que podem fazer leis que façam, por favor, a câmera é sua. O meu apelo aqui fica para as pessoas que já praticaram esporte na cidade, as que praticam, os pais desses atletas, né? Temos aqui uma pessoa que daqui a pouco vai estar aí com vocês aí, que é mãe de um grande atleta de Guarulhos também, que já participou pela cidade. O apelo fica que essas pessoas não deixem passar em vão o momento agora de estar se unindo pela recuperação do esporte da cidade. Nós temos uma responsabilidade muito grande, não somente com nossos filhos, mas com essas novas gerações que aí estão. E temos consciência do papel fundamental que o esporte tem na educação, na sociabilização. Então fica esse meu apelo aqui. E que essa lei de incentivos fiscais seja regulamentada para que possa proporcionar essa oportunidade que eu tive para outros jovens também. Para que venha representar Guarulhos, que é uma cidade que todos nós amamos muito. Tá certo, Wilson. Obrigado pela sua presença. Obrigado. A gente conversou hoje no Ponto de Vista com o Wilson Davi, esse atleta campeão que só traz orgulho para Guarulhos. Tchau.